Varão, eu vi aquele ser fazer isso aqui, ó. E cada passo que ele dava para trás, ele diminuía. Você não perdeu, você não pegou. Enquanto ele diminuía, Deus dizia: o grande aqui sou eu, o grande aqui sou eu. Neste vídeo você vai acompanhar conosco um relato forte e impactante do pastor Júnior Trovão, onde ele conta que se viu encurralado e Deus lhe deu um grande livramento, meus amados e minhas amadas. É isto mesmo, o pastor Júnior Trovão estava ministrando a palavra de Deus em uma igreja quando, em meio à ministração, ele contou uma experiência após a qual ele se via encurralado e Deus veio ao seu encontro e lhe deu um grande livramento, meus amados e minhas amadas. Vale a pena você acompanhar o relato do pastor até o final do vídeo e compartilhar conosco a sua opinião sobre tudo o que ele diz, meus amados e minhas amadas. É isto mesmo. E outra coisa, não esqueçam, de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Bom, acompanhe com a gente aí este relato forte e impactante do pastor Júnior Trovão. Olha, ele se viu realmente numa situação complicada que, se não fosse Deus, talvez ele não estivesse aqui conosco para contar e compartilhar com a gente esta experiência. 5 anos atrás, 5, 6 anos, minha esposa tinha saído, ela e meus filhos. Ela foi para a casa da minha sogra e eu fiquei em casa, sozinho. Não me esqueço disso, não me esqueço como se fosse hoje, me lembro como se fosse hoje. Estou dormindo de bruços. Daqui a pouco, o lençol sai da minha cabeça. Quando saiu da minha cabeça, eu acordei. E como na época a porta do no meu quarto só tinha apenas o caixonete, não tinha porta, eu olhei direto para a porta, foi instantâneo. Quando eu olhei, eu vi aquele ser com uma capa preta até o pé, uma gravata preta, um sobretudo preto, um chapéu rodado preto, isso aqui dele muito branco, branco, e o rosto dele muito vermelho. Meus amados e minhas amadas, já pelo começo do relato do pastor Júnior Trovão a respeito da experiência que ele viveu, ele ainda vai continuar contando, já é de arrepiar, Inclusive, essa questão dele ter o lençol puxado de sobre ele na cama, eu tenho algo para dividir com vocês lá no finalzinho do vídeo a respeito desta questão. E outra coisa, a respeito do ser que ele viu em pé na porta do quarto, eu tenho também um outro relato para dividir com vocês já lá no final do vídeo, uma experiência realmente que eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados e minhas amadas. Para quem não acredita, acredite, porque essas coisas acontecem e existem, meus amados. Quando eu olhei assim, aquele ser estava na porta. Eu não conseguia se mover, porque aquela presença diabólica tomou meu quarto. E na hora eu descobri o quão difícil é o mundo espiritual. Naquela hora eu me senti tão impotente, porque ele podia me matar, mas eu não podia tocar nele. E aquela presença dominando todo o meu quarto. E eu sentindo medo, e quanto mais medo eu sentia, mais aquela presença dominava meu quarto. Quando de repente eu lembrei de quem eu era filho. Aqui a gente percebe que quando aquele ser se revela diante dos olhos do pastor Júnior Trovão, ele busca amedrontar, meter medo no pastor Júnior Trovão.
é uma presença desafiadora, uma presença realmente que desafia o pastor Júnior Trovão na sua natureza humana. Agora desafia para ver, né, em que medida realmente é a presença de Jesus na vida do pastor Júnior Trovão. Agora, como ele disse, né, humanamente ele não podia fazer nada. Humanamente não era possível o pastor Júnior Trovão fazer alguma coisa contra esta presença, a presença deste ser espiritual que afronta, que desafia o pastor Júnior Trovão. Ou seja, realmente o pastor estava, humanamente falando, acuado, sem poder fazer nada. Agora, de repente, o Espírito Santo de Deus fala no coração do pastor, na mente do pastor, de que aquele que está com ele é muito forte, é poderoso, acima de qualquer força sobrenatural. Meus amados e minhas amadas, aí a coisa ficou realmente a favor do pastor e contra esta presença tenebrosa que aparece na porta do quarto do pastor Júnior. Eu estou diante do altar de Deus. E se eu estiver mentindo, que Deus deixa eu perder minha vida aqui. Quando eu lembrei quem eu era e de quem eu era filho, eu falei assim: Espírito Santo, se tu me tocar, eu vou levantar dessa cama agora. Quando eu falei, se tu me tocar, eu levanto, eu senti a graça de Deus. E quando eu senti a graça do Espírito Santo, ele falou na minha mente assim, ó. Na minha mente ele disse: meu servo, nos ungidos do Senhor maligno não toca. Quando eu levantei, eu falei: Satanás, se tu vem para conversar comigo, eu não quero conversar contigo. Da mesma maneira que meu Deus deixou tu vir até aqui, eu te repreendo para tu voltar. Volta em nome de Jesus, volta! Varão, eu vi aquele ser fazer isso aqui, ó. E cada passo que ele dava para trás, ele diminuía. Você não perdeu, você não pegou. Enquanto ele diminuía, Deus dizia: o grande aqui sou eu, o grande aqui sou eu, o grande aqui sou eu. Abre essa boca. Meu amado, minha amada, o pastor Júnior Trovão se viu encurralado. A força tenebrosa que se manifestou na porta do seu quarto tentou, afrontá-lo, foi intimidador, tentou intimidar o pastor, não é verdade? Agora, quando o Senhor percebe que você está encurralado pelas forças daqueles que habitam no abismo, na escuridão do abismo, aí o Senhor se levanta no trono para guerrear a favor de você, e assim aconteceu com o pastor Júnior Trovão. Agora, deixa eu fazer 2 relatos a respeito de algumas experiências que nós tivemos espiritualmente falando, conforme este relato do pastor Júnior Trovão, porque há uma semelhança. Preste atenção. Eu morei numa casa juntamente com a minha esposa e meus filhos, que deu trabalho para morar nesta casa. Dias depois, começou a acontecer algumas manifestações, e uma delas foi esta. Lá por volta de 2, 3 da manhã, o nosso lençol era puxado de sobre nós na cama, e aí a gente se assustava, se acordava e se levantava. Quando a gente levantava, o lençol estava no chão. Numa outra oportunidade aconteceu a mesma coisa. O lençol foi puxado, nós nos acordamos. Quando nós levantamos, nós vimos como se fosse uma criança em pé na porta do quarto. E quando aquele ser nos viu levantando da cama,
ele sai da porta correndo para o corredor da casa. E assim, meus amados e minhas amadas, essas experiências naquela casa continuaram acontecendo. Agora, nós fizemos ali um propósito de oração por determinados dias, ao ponto que o Senhor nos deu vitória e aquela presença maligna que havia naquela casa foi embora, foi repreendida. Uma outra experiência tem a ver com um ser que se manifestou, que se revelou na porta do quarto do pastor. Eu deveria ter em torno de 16 anos e eu estou descendo num caminho juntamente com uma turma de 6 para tomar banho no rio. Quando nós chegamos numa parte daquele caminho, a uns 10 metros de distância, nós vimos em pé na beira do caminho um ser muito semelhante com este que o pastor Júnior Trovão narrou neste relato aí, nesta experiência que viveu em sua casa. E nós ficamos olhando para aquele ser. De repente, ele adentrou na mata e sumiu. Quando nós voltamos para o caminho, para seguir viagem até o rio, diante dos nossos olhos, o caminho tinha sumido. É como se a gente tivesse sido transportados daquele lugar para um outro lugar. O caminho de repente sumiu. O restante do caminho desapareceu diante da gente. Só nos restou naquele dia retornar para casa e desistir do banho no rio. Meus amados e minhas amadas, para quem não crê, acredite. Essas coisas acontecem e essas coisas existem, meus amados e minhas amadas. Bom, você viu, você ouviu. Compartilhe com a gente a vossa opinião a respeito desse relato do pastor Júnior Trovão, dessa experiência que ele viveu em sua casa. E outra coisa, não esqueçam, de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.